prana ilimitado, onde buscamos respostas além das aparências. Às vezes, as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. Essa frase representa um dos maiores conflitos da existência humana. O confronto entre aquilo que nos traz conforto e aquilo que nos obriga a enxergar a realidade. E poucos filósofos entenderam esse conflito tão profundamente quanto Friedrich Nietzsche, um homem que dedicou sua vida a questionar aquilo que a maioria simplesmente aceitava. Em uma época onde a Europa era profundamente influenciada pela tradição cristã, pela moral religiosa e por valores considerados absolutos, Nietzsche teve a coragem de fazer uma pergunta que poucos ousavam fazer: será que nossas crenças realmente nasceram de nós, ou apenas herdamos ideias que nunca tivemos coragem de questionar? Nascido em 1844, na Prússia, Nietzsche cresceu dentro de uma sociedade onde religião e moral estavam profundamente conectadas. Seu próprio pai era pastor, ou seja, ele conhecia por dentro os valores que mais tarde iria desafiar. E foi justamente por conhecer profundamente essa tradição que sua crítica se tornou tão poderosa. Nietzsche não queria simplesmente destruir crenças. Ele queria entender suas origens. Ele queria descobrir por que certas ideias eram consideradas verdades eternas e por que os seres humanos continuavam seguindo valores sem nunca perguntar de onde eles vieram. Foi nesse caminho que ele escreveu uma das frases mais famosas e controversas da história da filosofia: Deus está morto, Deus continua morto, e nós o matamos. Mas o que Nietzsche realmente queria dizer? Ele não estava apenas declarando uma guerra contra a religião. Sua mensagem era muito mais profunda. Ele acreditava que a sociedade ocidental havia construído sua moral baseada em determinados fundamentos, mas que esses fundamentos estavam começando a perder sua força diante das mudanças da modernidade. A humanidade estava entrando em uma nova era. Uma era onde as antigas certezas seriam questionadas. E quando uma civilização perde suas antigas respostas, surge uma grande pergunta: qual será o sentido da existência quando as antigas verdades deixarem de nos guiar? Foi nesse ponto que Nietzsche identificou o perigo do niilismo, o vazio criado quando o ser humano percebe que muitas das coisas que davam significado à vida eram construções históricas e culturais. Mas Nietzsche não queria que a humanidade permanecesse nesse vazio. Pelo contrário, ele acreditava que o ser humano deveria ter coragem de superar suas limitações e criar novos valores através de uma existência mais consciente. E essa foi uma das maiores revoluções do seu pensamento. Antes dele, muitos filósofos buscavam descobrir a verdade. Nietzsche mudou a pergunta. Ele começou a investigar: quem criou aquilo que chamamos de verdade? Essa mudança transformou a filosofia moderna. Suas ideias influenciaram a psicologia, a literatura, a filosofia contemporânea e a maneira como pensamos sobre nós mesmos. Além da tradição ocidental, Nietzsche também demonstrou interesse por pensamentos orientais, especialmente pelo budismo, encontrando nessas tradições uma forma diferente de compreender o sofrimento humano e a relação entre desejo e existência. Ele não buscava respostas fáceis, ele buscava despertar, porque para Nietzsche, o maior perigo do ser humano não era viver na ignorância, era viver acreditando que já conhecia a verdade. E talvez essa seja a maior mensagem que seu pensamento deixou para a humanidade. Antes de defender uma crença, questione sua origem. Antes de aceitar uma verdade, investigue suas raízes. Porque às vezes, aquilo que mais protege nossas ilusões
é justamente aquilo que impede nossa transformação. Este é o prana ilimitado.